Fala, professor Jason. Então a gente está aqui para mais um episódio do Vencenciar. Hoje num assunto que, mais uma vez, né? Quem domina aqui é o Jason. É um assunto, hoje a gente vai falar, pessoal, de xadrez. Né? Então, nosso episódio de hoje vai ser sobre xadrez. Um esporte que... E aí tem essa discussão, se é esporte, se não é, né? Eu considero que seja, né? Até porque o gasto calórico que o nosso cérebro tem, né, Jason, para o xadrez aí. Mas é um esporte que eu gosto, não sou um praticante assíduo, né? Mas vou falar um pouquinho mais da minha história com o xadrez aqui ao longo do episódio. Mas o Jason é um cara extremamente ligado e praticante, né, assíduo e constante, joga campeonato, tudo de xadrez, então ele vai poder nos ensinar aqui sobre o assunto, né, Jason? Fala, Marquinhos. Olá, pessoal. Bom estar aqui de novo com vocês todos. O Marquinhos tentando encher a minha bola aqui já no começo do episódio, me passando toda a responsabilidade. Já soube aqui no nosso briefzinho que ele aprendeu xadrez antes do que eu, como uma mestre internacional. A gente vai contar essa história. E realmente eu não tenho, infelizmente, Marquinhos, nós vamos falar isso também ao longo do episódio, não tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria para desenvolver as minhas habilidades no xadrez, porque realmente a gente vai contar aqui, né, a ciência tem mostrado o quão é importante as pessoas aprenderem, praticarem esse nobre esporte aí chamado de xadrez. Então fiquem todos aí conosco ao longo desse episódio, que a gente vai ter bastante ciência aqui envolvida em relação ao xadrez para vocês todos. Jason, eu tenho um amigo, ele é educador físico, jogou no time de futebol americano comigo, o Jomar, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, quando o pessoal fala, que jogava futebol americano, essa pancadaria e tal, o Jomar fala assim, cara, o futebol americano ele é mais parecido com o xadrez do que com o MMA. E realmente, né? Porque, claro, não dá para a gente comparar a estratégia que se usa no xadrez com o futebol americano, mas né? Um jogo de estratégia também o futebol americano, né? Aqueles gordinhos lá da linha tem um papel importante também, tem que ter muita inteligência para jogar na linha ofensiva lá para entender como funciona. Então, o xadrez é um jogo de estratégia, né? Não é a mesma coisa que jogar War, né? Para quem gosta de War aí, não é esse tipo de estratégia. Mas ele é um jogo de estratégia, é um jogo complexo. A gente não vai dizer que o xadrez é fácil de jogar. É fácil você entender os movimentos de cada uma das peças, né? Agora, saber jogar, entender, né? Todo o contexto, né, do tabuleiro das peças e como que elas interagem ali, não é uma coisa tão simples assim, mas é fascinante, né? Ô, Geison, então diz pra gente aí como é que é esse jogo, como é que é o xadrez, né? Então explica pra gente um pouquinho mais detalhadamente como é o xadrez e quando surgiu esse jogo, né? Quando é que ele foi criado aí, quando ele começou, quais são os primeiros registros, né? Dos tabuleiros de xadrez. Espetacular, Marquinhos. Então vamos lá, iniciando como a gente sempre faz quando a gente vai falar de um novo assunto aqui no Vem Cienciar. A gente começa pelas partes mais básicas aí, né, para nivelar o conhecimento de todo mundo. Pessoal, então, como eu falei ali na abertura desse episódio, realmente não sou um profissional de xadrez, disputo o campeonato muito raramente, daquela forma assim, bem amadora, né? Então, jogos aí de universidade, jogos de servidores da universidade, coisas nesse sentido, né? Eu não sou um federado aí, não faço parte da Federação Catarinense de Xadrez, né? Então, sou um amante do jogo pelas questões neurocientíficas que envolvem ele. E realmente nós podemos ter no futuro aqui super especialistas, né, enxadristas profissionais ou ex-profissionais falando conosco, e aí eles vão ter todo aquele histórico na cabeça, toda aquela literatura, né? O xadrez é um esporte, não sei se atualmente ainda, mas foi um dos esportes sobre o qual mais se publicou livros, né? Então são milhares de livros aí ao longo dos diversos séculos que nós temos, né, de praticantes do xadrez falando sobre diferentes aspectos do jogo, né, que é um jogo realmente extremamente espetacular. Então, aquele conhecimento que eu tenho assim mais básico, né, é uma das teorias de quando surgiu o xadrez, né, que é essa que eu vou colocar para vocês aqui agora. Então, basicamente, aí ele teria surgido no século VI, lá na Índia, com o nome de Chaturanga. Chaturanga significa em sânscrito
os 4 elementos de um exército, né, que tem a ver com as peças do jogo que a gente vai falar daqui a pouco. E depois o jogo ganhou, assim, imagina, né, pessoal, século VI, né, na Índia, então voltem bastante tempo atrás, não tinha internet, não tinha computador, essa coisa toda. O jogo se popularizou, assim, de uma maneira bastante grande, né, e depois ele passou, então, ali para a China, para a Pérsia, e chaturanga, o pessoal sempre fala, provavelmente chá significa rei, então por isso o nome aí do rei, né, que deu origem ao nosso querido xadrez, né, mais modernamente. E o que se especula, então, depois ali da ida do xadrez para a China, para a Pérsia, eles como grandes influencers daquela época acabaram espalhando ali tudo o jogo, né, pelo sudoeste da Europa, e principalmente alguns séculos depois, né, com as viagens comerciais, com as guerras, com as invasões, essa coisa toda. Então foi se difundindo o jogo e a gente acredita assim que ele tenha tido um boom ali no século XV na Europa. E aí ele entra no Brasil, então, através dos portugueses no século XVI. Só que aí, claro, já tem umas alterações de regras, alguma coisa, né, que realmente acho que não vale tão a pena a gente entrar aqui nesses detalhes agora. Mas ele tem, então, a origem mais ali persa indiana e tem uma, vamos dizer assim, uma nova origem, uma nova formação a partir desse boom que ele tem no século XV ali na Europa. E o Brasil, então, descoberto em 1500, tem os portugueses colonizando aqui o nosso país a partir de 1500, e vai ter um boom aqui dos primeiros enxadristas brasileiros já no século XVI, né? Assim, bem rapidamente, né, para quem não conhece, eu sei que muitas pessoas que nos ouvem já conhecem um pouquinho a respeito desse esporte fascinante, o xadrez. Então, realmente, como o Marquinhos falou aqui para a gente, é um esporte que envolve raciocínio lógico, que envolve estratégia, que envolve planejamento. Então, mais para frente eu vou falar dessas características importantes, né? Por que aprender xadrez? Nós temos, então, aqui as peças que compõem o jogo. Nós temos o rei, que é o cara mais importante, como a gente brinca na gíria, o monarca, né? A ideia do xadrez é capturar o rei adversário ou colocar ele numa situação sem saída, que seria, né, o checkmate. O objetivo final do jogo é esse. Nós temos a dama, que é uma peça super forte aí, que anda em todas as direções, né? O pessoal costuma dizer que se perdeu a dama, vai perder o jogo. Claro que isso não é necessariamente verdade, depende da contrapartida que o adversário tem. Às vezes você até entrega a tua dama, né, se isso for vantajoso para ti, aí conseguindo conquistar uma posição melhor ou várias outras peças para ter uma compensação. Nós temos, dama, então... Só para a galera se situar, a dama é a rainha também chamada, tá, gente? É a mesma peça, tá? Isso, exatamente. E a gente tem ainda o bispo e o cavalo, né, que são peças aí menores. Então, o cavalo anda em L, né, e ele pode pular sobre outras peças. O bispo anda somente na diagonal. A gente tem um bispo de casa clara, um bispo de casa escura. E nós temos também a torre e os peões. Os peões só andam para frente, uma casa de cada vez, e as torres andam nas horizontais, né? Quantas casas elas puderem andar, visto que nenhuma peça pode pular a outra, exceto o cavalo. Então, de maneira bem simples, bem básica, assim, essas são as peças, né? Os movimentos delas e a origem do jogo, né? A gente vai evoluir aqui um pouco mais o papo para chegar realmente na parte científica que está por trás, né? Do nosso querido xadrez. El ajedrez, como dizem nossos queridos hermanos. Então, Jason, a gente, às vezes eu vou jogar com alguém que, não que eu seja um conhecedor do xadrez, como eu falei, não sou, né? Mas eu jogo xadrez desde muito cedo, porque na escola que eu estudava em Blumenau, uma escola municipal, uma escola pública municipal, eu não vou lembrar, eu até tentei pesquisar hoje, mas não consegui achar essa informação de que ano até que ano, mas teve um período em que o xadrez ele era disciplina obrigatória, fazia parte do currículo do ensino fundamental. E por sorte minha, foi nesse período que eu tive aula com a professora Regina Ribeiro, que é a maior campeã brasileira, né? Teve 8 títulos nacionais, é uma mestre internacional, enxadrista internacional, né, Geisel? Mestre internacional. E eu lembro que ela começou a ensinar quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava lá na antiga quarta série, hoje quinto ano, né?
E a paciência, a didática dela foi uma coisa impressionante. E o xadrez me ajudou muito na questão de raciocínio. É claro que não é todo mundo que vai ser assim, né, gente? A gente sempre fala que cada pessoa reage diferente e tal. Tem gente que não tem paciência pro xadrez, né, tal. Mas a minha ajudou bastante na questão de raciocínio a me ensinar, né, a raciocinar e a planejar coisas, como o Jason falou, né? Tu tem que planejar a tua próxima jogada. O xadrez, você está sempre pensando 2, 3, 4 jogadas à frente. Mas o que eu queria falar é que o Jason falou dos movimentos das peças, a torre sempre na horizontal ou vertical, quantas casas quiser e tal. Só que tem alguns movimentos no xadrez, algumas situações são muito específicas, né, Jason? É quando você vai jogar com alguém que não conhece tanto o jogo, que sabe só movimentar as peças, você fala, mas pode fazer isso? Como, por exemplo, o peão anda uma casa para frente, mas o primeiro movimento do peão pode ser duas. Né? O primeiro movimento de cada peão pode ser duas para frente. E ele come outra peça na diagonal. Então ele anda para frente, mas come na diagonal. E aí tem o famoso rock, né, Jason? A jogada que daí faz uma bagunça ali, né? Uma coisa que parece que não pode acontecer. Mas para quem aprofundar e aprender aí jogar um pouquinho mais, né? Dá para dar uma lida aí sobre essa jogada que é o rock, né? O cara fica muito chateado quando o outro jogador faz o rock. Jason, o que você pode falar para a gente da importância do xadrez? Marquinhos, não só o rock, mas tem aí, vamos lá, a tomada do peão en passant, né? Então tem movimentos específicos que realmente não é nosso muito o objetivo aqui hoje de ficar falando das regras, né, do xadrez, mas certamente chateia as pessoas, né, quando ela está iniciando aí, sabe a movimentação básica ali e tal, e surge uma coisa muito nova na frente dela, né? Eu lembro de uma das primeiras vezes que um adversário, eu muito novo, na adolescência, um adversário fez contra mim o rock grande, né? Então, o rock é um movimento que é utilizado para esconder o rei no canto do tabuleiro, e ao mesmo tempo que você esconde o rei, você mexe a sua torre, né? E eu tava ali meio com uma ameaça em cima dele, e o cara, né, só tinha visto as pessoas fazer o rock pequeno, o rock pro lado do rei, que é um movimento mais natural, e aí ele fez pro outro lado, me chateou bastante. Mas, então, dita essas exceções, pessoais, responder a pergunta do Marquinhos aqui, realmente o xadrez, e esse é o nosso intuito principal aqui do episódio de hoje, é falar que o xadrez tem uma importância, ou deveria ter uma importância ainda maior na vida das pessoas, principalmente, como o Marquinhos citou ali, quando nós somos crianças pequenas, né? Quando nós estamos lá na fase infanto-juvenil, todas as pessoas deveriam aprender a jogar xadrez, pelo menos, se não assim de uma forma, eu vou virar um profissional do xadrez, mas para desenvolver algumas habilidades que são extremamente importantes para a vida. Eu sempre brinco com o pessoal que me conhece que eu ia escrever um dia um livro e parte do livro ia estar citado aqui alguma coisa relacionada ao xadrez, mas como não tenho muito tempo, então eu vou acabar falando e vai ficar de graça aí para todo mundo que vai ouvir esse episódio no Vem Cienciar, né? Porque eu comparo muitas vezes o xadrez como um esporte, um jogo que ele imita a nossa própria vida. Então, as pessoas que depois gostarem aqui do nosso episódio e forem se especializar um pouquinho mais no xadrez, vocês vão ver que o jogo basicamente é dividido em 3 grandes partes. Então, nós temos a abertura, o meio de jogo e o fim de jogo. A abertura, gente, comparem com a vida de vocês aí como se fosse a nossa abertura da nossa própria vida. Então, ali, desde que a gente nasce até ali os 7 anos de idade, mais ou menos, a gente tem a abertura da nossa vida. Ou seja, você sabe mais ou menos o que tem. Você, eu digo, não você como indivíduo, mas você como pai, como mãe, como tio, como educador, você sabe mais ou menos como você deve cuidar de uma criança. Você sabe mais ou menos que quando ela chora, ela tem algum problema, ou ela está com fome, ou ela teve ali um problema de diarreia, alguma coisa nesse sentido, né? É mais ou menos assim de praxe as coisas que a gente tem que fazer. Tem que levar para passear, tem que atender lá quando está chorando de noite, tem que cuidar para não bater ali a cabeça, porque né, tem os ossos do crânio não estão completamente fechados, tem que dar um tipo de alimentação mais líquida e não tão sólida, tem que mamar no peito ali nos primeiros anos de... Ou seja, já existe mais ou menos um manual meio pronto para se criar uma criança. Mas é difícil, não sei o quê, um chora mais. Claro,
O xadrez é a mesma coisa. A abertura, gente, existem livros, uma literatura extremamente ampla que cobre a fase de abertura do jogo de xadrez. Então, existem algumas aberturas que a gente vai até aí o 14º, 15º, 16º lance simplesmente com decoreba. Se você pega dois jogadores muito bons, né? A gente vai falar dos jogadores bons mais para frente, eles estudaram aquela abertura, eles conhecem toda a teoria por trás daquela abertura e vão jogar ali, como a gente fala, ao toque, muito rapidamente, assim, sem pensar, sem raciocínio, porque aquilo é teoria, já foi esmiuçada em livros, né? Claro, vão existir variações. Bons jogadores, sabendo que o outro jogador conhece ali o manualzinho da abertura, ele vai entrar por uma variante menos conhecida, ele vai tentar pregar uma peça, ou seja, é que nem a vida. Existe um manual, mais ou menos, aí para a gente criar até um bebezinho até ele ter 7 anos de idade, mas tem variações, pode acontecer um monte de coisa, né? O xadrez é da mesma maneira. Já o meio de jogo no xadrez, é onde tudo acontece, que é o meio de jogo da vida, é o que eu e o Marquinhos estamos vivendo agora, é o que vocês que nos escutam estão vivendo agora. Então, passou ali dos 7 anos, né? Vai evoluindo ali para a adolescência, a gente vai começar o quê? Vai ter que estudar para passar no vestibular, ou não, ou vai ter que desenvolver uma habilidade pensando em algum tipo de trabalho mais técnico, ou você já está pensando aí em continuar o negócio do pai, vai ter que aprender ali como é que o pai cuida do negócio, e isso vai continuar durante décadas na tua vida, né? Os concursos que você vai passar, a faculdade que você vai fazer, ou as empresas que você vai abrir, se vai virar youtuber, não sei, tem uma possibilidade infinita de coisas para acontecer no nosso meio da vida, assim como no meio do xadrez, no meio jogo do xadrez, né? É ali que os grandes jogadores realmente se destacam, porque a abertura é mais ou menos todo mundo já meio que conhece, então o bom jogador mesmo ele não vai ser surpreendido. Agora, no meio do jogo, existem os golpes táticos, existem os cálculos, existe aquilo que o Marquinhos falou de pensar 5, 6, 7 jogadas lá na frente, vislumbrando uma possibilidade de dar um checkmate ou de capturar uma peça que vai te dar uma vantagem absurda. Para quê? Para, se você não conseguir encerrar o jogo no meio do jogo, você ter uma vantagem para a terceira etapa, que é o fim do jogo. O fim do jogo do xadrez é normalmente também bastante estudado, são complicações menores, porque normalmente você está ali só com poucas peças, ou rei e peão contra rei e peões, né? Comparado com o meio do jogo, as possibilidades não são mais tão infinitas assim. E a vida nossa da mesma maneira. Então, depois que a gente passa esse meio de jogo, onde a gente constrói habilidades, onde a gente abre um negócio, fica rico ou fica pobre, desenvolve uma habilidade, tem um curso de graduação, tem um trabalho, ganha na loteria, sei lá o que vai acontecer no meio de jogo de cada uma das pessoas, a gente se encaminha, e essa é a ideia da vida, se encaminhar de uma forma boa para o fim da vida, né? Onde a gente vai se aposentar, vai curtir um pouco, vai passear, vai viajar, né? Claro, se você fez um meio de jogo, um meio de vida muito bom. O xadrez também, se você tiver uma abertura ok, seguindo as regrinhas ali de uma maneira ok, daí você fizer um bom meio de jogo, lá no fim você vai curtir. Você provavelmente vai dar checkmate, ou você vai ganhar do seu adversário, ou se ele for muito bom, ele vai empatar. Mas se você entrar no final de jogo para trás, com desvantagem, né? Se você não poupou, se você não desenvolveu as suas habilidades na vida durante o meio da vida, você vai chegar no fim meio dependendo de uma aposentadoria, e só. Né? E no xadrez você vai chegar no fim meio que dependendo de tentar empatar, e só, no máximo. Dependendo lá se o reloginho ainda tem tempo, né? Tem aquele jogo com o reloginho, né? Se o cara enche o saco e propõe empate, que às vezes tu tá 3 horas numa partida e tu propõe empate. Não, vou terminar esse negócio aí. Tem tudo isso. Então, realmente, além de tudo, né, pessoal, claro, quando amadores vão brincar de xadrez, as pessoas normalmente não colocam tempo para o jogo, né? Fica ali, e daí de repente um tá cansado e desiste, para, continua outro dia. Mas, claro, no nível profissional a história é outra, né? A gente fala mais para frente sobre as questões do tempo aí que dão origem a diferentes modalidades do xadrez, né? E outra importância, Marquinhos, que eu vou colocar, então, além de comparar o xadrez com a vida, então eu achar que é super necessário ensinar xadrez para crianças, porque ajuda eles na vida, que é a coisa mais importante que a gente tem. A gente já vê hoje na ciência que o xadrez consegue isso, já tem artigos científicos publicados, tá?
que o xadrez consegue melhorar desenvolvimento cognitivo, melhora a atenção, diminui a impulsividade das crianças, melhora a concentração, assim como a meditação, né? Tem esse poder de melhorar a capacidade de concentração de crianças. O xadrez oferece isso também. E sugere-se que as habilidades matemáticas sejam muito desenvolvidas, né? O Brasil é um país que tem um problema muito grande com a questão da matemática, e o xadrez aparentemente tem esse poder de realmente melhorar muito a nota e a capacidade das crianças entenderem essa coisa abstrata que é a matemática. Vamos lá, ainda tem toda a questão da responsabilidade pelos nossos atos, porque você sabe que se você não tomar conta adequadamente de uma peça tua, ou se você não planejar alguns movimentos para frente, você vai invariavelmente sofrer um revés. E depois não pode culpar o adversário, culpar o tempo, culpar... Não, foi culpa tua. Você não percebeu aquele lance, você não tomou conta do teu rei corretamente, do teu bispo, da tua dama. Você tem que ser responsabilizado, né, pela sua derrota. E, além de tudo, né, vai perder e vai dar a mão para o adversário e vai parabenizar ele por ter te derrotado. Né? Então, são habilidades sensacionais, aí, meu caro, que eu acho que ensinar xadrez, e se um dia eu puder ter um projeto aí específico disso, ensinar xadrez para as crianças é, sim, muito importante. Vocês que nos ouvem, divulguem, por favor, essa mensagem. Ah, mas eu já tenho 18 anos, ah, mas eu tenho 20. Ainda é tempo de aprender. Eu comecei a jogar mais efetivamente com 16 anos de idade. Mas, claro, se a gente puder ensinar nossas crianças desde muito cedo, a gente vai estar contribuindo aí não só para a vida delas, como para uma sociedade muito, muito melhor no futuro. É isso aí, Jesus. Só que a parte da matemática acho que não adiantou muito para mim aí. E quanto a ensinar a criança, tem uma sobrinha, né? A Manu, tem 7 anos, estou já colocando ela no caminho. E o Ravi, daqui a pouco, o Ravi ainda não tem paciência para sentar e jogar no tabuleiro, assim, mas daqui a pouco ele vai entrar também. O Ravi, meu outro sobrinho, tem 5 anos. Jason, a gente teve, né, uma febre sobre xadrez no meio, né, do ano passado, que surgiu aquela série da Netflix, né, o Gambito da Rainha, né? É Gambito, né? Cambito, né? Cambito pessoal, gíria para perna fina, né? Não é isso. É Gambito da Rainha, que é, na verdade, né, Jason, um movimento do xadrez, né? Explica isso pra gente, o que é o Gambito da Rainha. Marquinhos, fiquei bem feliz com essa série. Também não é nosso objetivo aqui muito falar, mas rapidamente, assim, para quem não sabe, então, essa série do Netflix, o cara, o diretor que propôs ela, ele já tinha tentado vender essa série várias vezes para outros locais e não tinha tido sucesso, porque todo mundo dizia que é uma série de xadrez, né, que chato, que patético e tal, e o cara conseguiu fazer um sucesso absurdo da Netflix. Aliás, eu não terminei de assistir ainda, tô sendo cobrado por isso. Mas fiquei feliz por um segundo motivo, não só por ter, então, uma série sobre xadrez, né? A gente está acostumado a ter alguns poucos filmes muito bons, agora tem toda uma série aí bem interessante, né? Ainda mais num programa tão importante quanto a Netflix. Fiquei feliz porque uma das aberturas que eu sou conhecido por jogar é justamente o Gambito da Rainha, né? O Gambito da Dama. Então, o xadrez tem as peças brancas e as peças pretas, sempre as peças brancas fazem o primeiro movimento. Sempre que eu jogava de peças brancas, eu fazia aberturas do peão da dama, né, para fugir um pouco das pessoas que estudavam muito xadrez, que sempre jogam aberturas do peão do rei. Então, jogando aberturas do peão da dama, eu não precisava estudar tanto e eu conseguia, de certa forma, deixar o jogo mais favorável um pouco para o meu lado. Né? Essa tática eu utilizava também quando eu jogava de peças pretas. Então, eu jogava a defesa francesa ou a Caro-Kann, que são duas defesas não tão ortodoxas, assim, que levavam para jogos realmente um pouco mais fáceis para o meu lado quando eu estava de pretas, né? E aí o pessoal sempre me criticava, para de jogar essas aberturas, vem para o fight aqui, não sei o quê, vem para a luta. Não. Vamos jogar posicionalmente aqui, não quero contato com as peças, quero enrolar vocês para usar a minha capacidade de cálculo muito boa no meio jogo para tentar ter uma vantagem. Então, o gambito da rainha, pessoal, o gambito da dama, é basicamente uma abertura do peão da dama
onde você depois ali no segundo movimento, normalmente no segundo movimento, você vai oferecer um peão de graça para o adversário. Se o adversário aceitar esse teu peão, a gente vai entrar para uma variante do jogo aqui que chama Gambito da Rainha Aceito. Se o adversário recusa, e que eu adorava, todo mundo que aceitava o meu gambito, o meu peão entregado, depois eu ia cobrar esse peão com juros deles, né? Leva para variantes muito agressivas de branco. E aí tem o gambito da dama recusado, que é quando você oferece o peão e o adversário não aceita, ou seja, é um adversário melhor, já sabe que você está armando uma cilada ali para ele e tal, então ele ignora. Você fica oferecendo o peão lá de graça e ele não aceita. Então aí isso desenvolve para um outro lado, que são as aberturas do peão da dama mais clássicas, né? Tem um jogo posicional muito forte e realmente às vezes enfrentava jogadores muito bons assim em termos posicionais, que aí você vai perder, não tem jeito. Ô, Geis, esse movimento no Gambito, uma curiosidade mesmo, porque eu conheci, eu sei que ele é caracterizado por você abrir o peão da frente da rainha, né? Tem uma regra de ser duas casas ou uma só, ou depende do posicionamento das peças do adversário? Na teoria, assim, os dois melhores movimentos que existem para você começar um jogo de xadrez com as brancas é você avançar o peão do rei, são as aberturas do peão do rei, duas casas, já de primeira, né, para você ocupar o centro. Esse é o objetivo do início da abertura, é ocupar o centro. Ou você abrir, começando com o peão da dama, que era esse que eu jogava, você avançando o peão da dama duas casas, já ocupando o centro também, né? E aí o meu segundo movimento seria já o peão do meu bispo da dama, também duas casas, oferecendo esse peão de graça para o adversário, né? Então o gambito significa isso, é dar um peão para o adversário. Aliás, você pode jogar gambito do rei, nunca gostei, porque é bastante arriscado, ou você pode jogar, às vezes, gambito de outras peças, né? Largar outras peças propositavelmente, assim, claro, se você achar que você vai ter uma compensação extra em relação àquele teu gambito, né? Essa é a ideia, é pegar o desavisado. Toma aí de graça, faz de conta que eu não percebi. Quando o cara te toma a peça, você vem com uma avalanche em cima dele, né? Tendo vantagem posicional, ou mesmo tendo compensação material mais para frente. Até porque você abre um espaço, para quem conhece xadrez, abre um espaço ali para movimentar melhor o bispo, né? Então a própria rainha, né? Ô, Jason, eu assisti já esse seriado. Aliás, eu que dei a sugestão pro Jason, né? Quando a gente começou a ver, eu falei, Jason, tem seriado, tu tem que ver, cara. Na hora que eu fiquei sabendo, já mandei mensagem para ele. Assisti bem rapidamente os episódios, é uma temporada só, né? Não sei se vai ter segunda, não pesquisei sobre. Mas eu achei muito interessante que o enxadrista principal, né, do seriado é uma mulher, né? O seriado é baseado num livro, né? É um livro de ficção, né, gente? Não é um livro, não é uma história real, né? Baseado em fatos reais. Apesar de o Jason, hoje, no nosso briefingzinho aqui, me dá uma notícia, né? Que tem gente que está especulando que a vida dela foi baseada, na verdade, na vida do Fischer, né? Como é que é o nome do cara? Bob Fischer. Bob Fischer, né? Que foi um xadrista americano também, muito bom, considerado por muitos, né? O maior da história, apesar de ter os russos aí no meio. Então, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas, Jason, para mim, o ponto alto da história é o fato de ser uma mulher, né? Toda a história dela como indivíduo, né? Na série. Então, não vou dar spoiler aqui. Quem não assistiu aí, assista, que é muito legal. Mas mostra o preconceito que existia com mulheres no xadrez naquela época. Se passa na década de 60, né? Acho que, ou menos, ou antes, agora eu não lembro também. Mas é início ali do século XX, do início para o meio do século XX, acho. Como é que é hoje em dia? Como é que é, de forma geral, no xadrez? Existe esse preconceito contra as mulheres? Existe esse machismo que a gente tem em todas as áreas da sociedade? A gente tem no xadrez também, Jason?
Pois é, isso é o terceiro aspecto que deveria ter citado, realmente. A série é sensacional, realmente, por ter a atriz principal ali sendo uma mulher e dando pau em todo mundo lá, ganhando os campeonatos, né, norte-americanos, tal, e, enfim, não vou falar o resto. Mas sim, Marquinhos, infelizmente, assim como todos os setores da humanidade, a gente tem ainda um pouco do machismo, né? Recentemente a gente teve aí um grande mestre, que não vale a pena citar o nome dele, que disse que realmente as mulheres estão cognitivamente abaixo dos homens e por isso os melhores jogadores são homens, essa coisa toda, né? Então não vamos dar ibope para esses caras. Eu gosto sempre de falar que é um problema de estatística. A gente tem meninas não são incentivadas a jogarem xadrez desde muito cedo. Né? Já os meninos são bem mais incentivados, porque é um esporte de lords e não sei o que, essa coisa toda. Porque você gosta de matemática e você já estereotipa a menina que ela não gosta de matemática, então ela não deve jogar xadrez e tal. Então, a gente tem uma questão aqui de N experimental. Né? Jogam muito, muitos meninos jogam xadrez. Obviamente vai surgir alguns caras bons ali. Já meninas poucas jogam, e aí fica um pouco mais difícil, realmente tem que aparecer um fenômeno espetacular, né, ali para se tornar uma excelente jogadora, né, como foi aí a professora, nossa querida Regina Ribeiro, professora do Marquinhos, né. Tem uma história clássica, Marquinhos, que exemplifica muito bem, a Ana Rudolph, pessoal aí que está nos ouvindo, depois pode ir no YouTube e procurar o canal da Ana Rudolph, é muito legal, é uma grande mestre húngara, né, ela se tornou, agora também não lembro de cabeça, eu sei que ela se tornou mestre internacional em 2000 e... não lembro, pessoal, não vou arriscar aqui, mas vocês podem ver lá no canal dela e tirar essa dúvida. Mas teve um episódio, ela já era grande mestre na época, em 2007, um aberto da França, né? Então ela jogando, pessoal, ela sendo mulher, jogando contra os homens, porque ela era uma grande mestre, né, no aberto ali internacional da França, não tinha essa separação de categorias de sexo. E ela tinha, se eu não me engano, na época, aí um rating de 2.200, alguma coisa assim, e ela jogou contra jogadores muito fortes nesse aberto da França, e começou a ganhar dos caras, e ganhou 4 partidas seguidas de grandes mestres. E aí a galera começou a suspeitar, dizendo que ela estava recebendo lances, que ela estava usando o engine, né, o programa de computador aí para fazer os lances dela. E é uma história absurda. Como que ela ia receber engine, né? Ela não estava nem perto do celular, ela não levantava da mesa, ela não estava jogando com fone de ouvido, nada. Né? Preconceito porque ela tinha um rating ali de 2.200 e estava batendo nos caras muito mais fortes que ela. E aí chegou ao cúmulo, Marquinhos, do pessoal dizer que o batom dela, para quem foi lá olhar no YouTube, agora o canal dela, ela é aficionada em batom. E ela jogava ali com o batonzinho dela do lado, porque ela passava durante o jogo, passava o batom de novo e tal. E aí os caras começaram a acusar que o batom dela, sei lá, o batom era um radiotransmissor, uma frequência, não sei. Os caras piraram completamente. E aí foi bizarro, porque nos jogos depois dela ser acusada, então, de estar recebendo lances, terminava a partida, não davam a mão para ela. Teve um grande mestre que foi jogar com ela e chegou no lance número 11 e pediu um empate, porque tinha certeza que ela estava usando engine, sabe, umas coisas absurdas. E a Ana Rudolph, há alguns anos, já se aposentou do xadrez, e, né, por ser hoje uma youtuber e tal, e ela faz transmissões também de campeonatos, ou seja, ela é quase uma profissional de xadrez, só que não joga mais profissionalmente. Ela falou, pô, eu estava no melhor momento da minha vida, na minha melhor performance, e naquele momento, né, o machismo basicamente me derrubou. Por eu ser mulher, por eu ter um rating um pouco mais fraco, eu não poderia bater aqueles deuses do universo, que eram os jogadores lá, os grandes mestres homens, né? Então ela realmente... Ela poderia até dizem, né, ter ganho esse torneio especificamente, mas ela ficou bastante abalada, porque aí proibiram ela de jogar com o batom do lado, sabe?
muda completamente a rotina do jogador e você passa por um episódio, sendo mulher no meio lá daquele mundo todo machista, você passar por um episódio desse, realmente acredito, né, na mente de um ser humano super especial, como é um grande mestre de xadrez, jogando contra outros super-humanos super especiais, né? É difícil, né? Ali qualquer coisinha, uma micro coisinha vai fazer diferença, né? Então, uma pena, tem essa história, talvez seja uma das histórias bem clássicas de preconceito, a gente pode levantar várias outras aqui, né? Mas acho que respondendo a tua pergunta, realmente, infelizmente ainda existe esse preconceito, não só com as crianças, como no nível dos grandes mestres. Geisa, mas acho que até, não sei se tu quer manter a tua opção de não falar o nome do grande mestre aí, cara, eu falaria, eu acho que tem que falar, cara. Eu falo muito com meus alunos, Geisa, a gente já discutiu em alguns momentos, eu e o Jason aqui nas nossas conversas, né, sobre o Francis Crick, que é um geneticista, o cara é um gênio como geneticista, foi um dos caras que participou da descoberta da dupla hélice de DNA, ganhou o Nobel em 53 por isso, né, em 1953. Só que ele é um racista e um machista, né, um FDP. Então, é o que eu falo, eu uso ele como exemplo nos alunos para dizer, cara, não é porque o cara é bom numa coisa que ele vai ser bom em tudo. Então, o cara pode ser bom numa coisa e ser um babaca em todas as outras, né? O Crick é um exemplo disso, né? E talvez isso, gente, para a gente expor esse grande mestre. É que eu fiquei curioso também agora para saber quem é. Mas é bem simples, pessoal. É só vocês colocarem aí na internet, então, a Anna Rudolph. Eu não sei falar aqui em francês, apesar de eu ter estudado francês, o nome dessa cidade é bem complicada, mas escreve-se assim em português, Vendouvre. É algo assim, é o Vendouvre Open de 2007, tá? Que foi realizado na França. Então a gente chama de o Aberto Francês de 2007. E aí vocês vão ver o nome dos caras que jogaram contra ela, né? E infelizmente, né? Então não me comprometi falando especificamente o nome deles, mas eles têm, tá aí para quem quiser ir atrás, né? Deixem nos comentários depois o que vocês acham dessa. O Geiso ficando em cima do muro, tirando o dele da reta. Ô, Geiso, eu confirmei aqui o período que se passa, o seriado lá, é entre a década de 50 e 60 mesmo. 1950 tá. e 60, esse aí mesmo. Tá? Não estava errado. Porque eu não lembrava. Eu lembro pelo figurino, né? Pelo figurino, eu imaginei que foi. Sabe quando eu vi a primeira, depois que você me falou, ainda demorei um tempo para assistir o Gambito da Dama, da Rainha, e de cara, quando eu vi o primeiro episódio, eu pensei que eles iam contar a história da Judith Polgar. A Judith Polgar, pessoal, foi a maior enxadrista mulher da história, também húngara, né? Ela foi aí uma mulher que conseguiu ter um rating de mais de 2.700 e bateu em todos os top da balada na época, né? Dos melhores grandes mestres da época. Ela ganhou do Kasparov, ganhou do Karpov, ganhou do Anand, ganhou do Topalov. Foi realmente uma jogadora muito, muito boa. E, pessoal, ela até, né, um pouco aí de resposta em relação àquilo que o Marquinhos tinha perguntado. A Judith Polgar nunca foi campeã mundial feminina, porque ela se recusava a jogar o campeonato feminino. Ela dizia, não, eu vou jogar o campeonato mundial absoluto. Eu não quero sexismo aqui. Então, mas não, né? Daí eu evoluí na série, eu vi que realmente aí tem um quesinho ali de ser Bob Fischer, até porque a série foi produzida nos Estados Unidos, e o Bob Fischer realmente é o maior da história, né, dos Estados Unidos. Eu discordo um pouco do pessoal que coloca ele como um dos maiores da história, sim, mas não o maior da história. Eu acho que tem vários outros melhores que ele, né? E o pessoal que tem curiosidade, eu sei que está ouvindo a gente, está perguntando, hoje, na atualidade, é a chinesa, eu não sei falar o nome dela, mas é uma chinesa que é a número 1 feminina, a melhor mulher do mundo, né? Talvez a segunda melhor jogadora mulher do mundo é a chinesa hoje, é Ruf Yifan, alguma coisa assim o nome dela. Então, ela só não é melhor que a Judith Polgar, que já se aposentou do xadrez. Legal, Jason. Tu falou aí de rating, a gente, né, falou de grande mestre, mestre internacional e tal. Explica pra gente, né, resumidamente, para nós aqui, né, leigos em xadrez, como é que funciona essa história do rating e dos títulos, né?
cara, o que é um mestre internacional, um grande mestre? Como é que funciona isso? Ah, legal. Então, realmente, já citei várias vezes aqui, né, grande mestre, mestre internacional. O rating é o sistema, é um sistema elo, né, que é uma pontuação aí que significa a força dos jogadores. Então, antigamente ele era atualizado sempre após alguns torneios. Hoje é mais comum aí ser atualizado, principalmente na internet, após partidas individuais. Então, por exemplo, assim, vamos lá, vamos dizer que o Marquinhos fosse um jogador que tivesse um rating de 1.800, né? E eu sou um jogador, vamos dizer aí, que tivesse um rating de 1.600. Então, eu tenho 1.600, o Marquinhos tem 1.800, a gente vai jogar. Se eu ganhar do Marquinhos, porque eu sou um jogador mais fraco, eu vou ganhar, por exemplo, 10 pontos de rating. Mas se eu perder do Marquinhos, porque eu sou um jogador mais fraco que ele, eu vou perder 7 pontos de rating. Tá? Então, o rating, o sistema de pontuação no xadrez, ele é feito para proteger. Assim, o jogador mais fraco, se ele joga com um cara muito bom, se ele ganhar, ele vai ganhar bastante. Mas se ele perder, ele vai perder pouco. E o jogador muito bom, se ele joga com um jogador muito fraco, quando ele ganha quase nada. E se ele perde bastante. Então, para você evoluir no rating, você vai estar sempre aí tendo, ou você vai ter que ficar ganhando muito, 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 muito de jogadores fracos, mais fracos que você, ou você tem que começar a bater em caras mais fortes que você. Aí você vai avançar mais rápido no teu rating, né, no teu nível de pontos. Então vamos lá. Hoje, o campeão mundial de xadrez, e já por muitos considerado o maior jogador de toda a história, que é o norueguês Magnus Carlsen, ele tem 2.882 pontos de rating. Né? O Garry Kasparov, aí, o nosso querido russo, lenda do xadrez, que também é considerado aí por muita gente o maior da história, o máximo que ele obteve foi 2.851 pontos. Então, Magnus Carlsen já tem o maior rating de toda a história do xadrez. Mas isso, gente, isso são super-humanos. O cara quase nunca perde, né, para chegar em 2.800. Aí a gente vai descendo aí, então, para se tornar um grande mestre do xadrez, né, um título de grande mestre. Você tem que ter pelo menos 2.500 pontos de rating. Para você se tornar um mestre internacional de xadrez, tem que ter pelo menos 2.400 pontos de rating. Para você tornar um mestre FIDE, um mestre da Federação Internacional de Xadrez, tem que ter pelo menos 2.300 pontos de rating. Candidato a mestre internacional, pelo menos 2.200 pontos. Assim como alguns países também dão o título de mestre nacional. O Brasil é um dos países que dá o título de mestre nacional para pessoas que tenham, para jogadores que tenham, então, um rating lá na FIDE, na Federação Internacional de Xadrez, de no mínimo 2.200 pontos. Tá? Abaixo disso, gente, tem excelentes jogadores. Então, tem cara aí que ganha campeonato nacional, estadual e não tem nem 2.200 pontos. Vejam só a excepcionalidade que é um Magnus Carlsen, um Kasparov, ou mesmo a Judith Polgar, né, que a gente citou agora há pouco, que tinha lá, em algum momento da sua carreira, mais de 2.700 pontos de rating. Né? Esses caras são espetaculares. Ô, Jason, e só para. A gente estava discutindo antes aqui, eu estava falando da professora Regina Ribeiro, né? Que é. A gente pode considerar que ela é a maior enxadrista do Brasil, né? A maior campeã brasileira. E ela, além disso, faz um trabalho. E até aqui, né, elogiar a gestão que eu não lembro de quem era, né? Eu era criança, mas da Prefeitura de Blumenau, que naquele momento colocou o xadrez como uma disciplina, né, do currículo. Eu achei isso sensacional. Hoje, né? Como educador, pensando nisso, eu penso que, cara, que medida legal, que legal se tivesse continuado, porque pelo que eu sei agora não continua mais e tal, mas a gente estava falando, né, que o ranking feminino, ele deve ser diferente, a gente acabou não pesquisando sobre isso, mas a professora Regina, ela é mestre internacional, e ela não tem os 2.400 pontos necessários, né, ela tem, o pico de ranking dela foi 112, né, em 2008. Então, o ranqueamento para conseguir o título lá de mestre internacional no feminino, ele é diferente. E aí, a Ana Polga Judite, desculpa. Ana, a Judite Polga ter 2.700, cara, é um fenômeno, né? É um fenômeno. Ela bateu em todos os maiores da história, né? Faz todo sentido, Jason, pensando aqui, faz todo sentido ser diferente o ranqueamento e a pontuação,
porque tem menos adversários, né? Então a pontuação deve ser mais baixa, a tendência, né? Tem menos adversários bons para você ganhar mais pontuação no ranking, né? Tem menos enxadristas mulheres, então faz todo sentido ser pontuação diferente e o ranking feminino ser um pouco mais baixo, então a Poker ela é um fenômeno mesmo. Marquinhos, vê como o xadrez foi importante na tua vida, vê que raciocínio lógico que você fez agora. Com certeza. As pessoas falam hoje que o Carlsen é o maior da história, porque ele tem o rating mais alto que o Kasparov conseguiu alcançar, só que hoje tem muito mais adversário muito bom, o Magnus joga muito mais, então a possibilidade dele subir é muito maior. O Kasparov era de uma época pré-internet, né? Então o cara tinha que viajar para os matches, aquela coisa toda. Tinha pouco grande mestre, o xadrez não era tão difundido, então era mais difícil ele avançar no rating, né? Esse é o argumento que o Marquinhos colocou agora, é totalmente válido, né? Realmente, a gente vai ter que ouvir isso de um super especialista aí num próximo episódio, mas me parece, né, então, que a regra é um pouquinho diferente para você conseguir alguns títulos femininos, né? Como o da nossa querida Regina Ribeiro aí, realmente ela teve um rating pico aí de 2.100 e pouco, né, mas ela é mestre internacional de xadrez. E 8 vezes campeã brasileira, e terceira colocada em Olimpíada Mundial de Xadrez, então ela também é um fenômeno, né? Uma inteligência muito acima da média, né? E a gente, eu sempre fui fã dela, mas a gente vai deixando as coisas passarem e tal, né? Sempre gostei, durante muito tempo acompanhei, né, os resultados dela, e aí hoje, pesquisando para a gente fazer o episódio, eu lembrei, né, da professora, e vamos dar um jeito de mandar esse episódio para ela ouvir. Professora, um beijo para a senhora, né? Me ensinou muita coisa. Jason, já que a gente falou, né, de ranqueamento e de internet e tal, fala um pouquinho para a gente sobre inteligências artificiais no xadrez. Porque eu lembro, e eu não sou um cara tão ligado em xadrez quanto o Jason é, mas uma coisa que eu não esqueço foi a disputa do Garry Kasparov com o Deep Blue, né? O computador era da Da IBM? IBM. Da IBM, Da né? IBM. Isso. Então fala pra gente um pouquinho sobre IAs, né, inteligência artificiais no xadrez. Aí está outro aspecto científico bastante interessante. Então, realmente, pessoal, lá em 1996 foi proposto. Na verdade, já existiam vários outros desafios anteriores e o homem sempre vencia a máquina. E as pessoas diziam que nunca ia existir uma máquina capaz de vencer o homem num jogo de xadrez, né? E aí o Deep Blue, que é um computador da IBM, desafiou o Garry Kasparov, então, que era o campeão mundial na época, em 1996. O Kasparov venceu o match por 4-2. E aí, em 1997, teve uma nova versão aprimorada do Deep Blue, né, que vocês encontram aí na internet, o pessoal que está nos ouvindo realmente encontra os documentários contando essa história. Tem toda uma questão política e econômica. A IBM estava tentando entrar nos Estados Unidos, então para ela seria assim uma super propaganda fazer um computador que vencesse algum ser humano, né? Ainda mais um ser humano especial como o Kasparov. E em 97 eles conseguiram esse fato, então, né? O computadorzinho venceu o Kasparov num match, mas tem realmente toda uma política por trás, né? Tem acusações do Kasparov dizendo que não era o computador jogando, que ele sentia ali a intuição de lances decididos por grandes mestres, né? Que estariam por trás dos panos ali fazendo os movimentos do computador. Mas era questão de tempo, né, pessoal? A evolução dos computadores ali, se não fosse em 97, seria em 98, 99. Realmente, hoje, os computadores já superaram os seres humanos. A gente tem aí super programas de computador, né? Vamos citar aqui o Stockfish, que é basicamente imbatível, né? Não tem como um ser humano vencer o Stockfish, a não ser que você vai jogar em situações especiais, por exemplo, em situações de partidas muito rápidas, onde a capacidade de processamento dele, se ele tiver instalado num computador não muito bom, né? Aí ele vai ter a capacidade de processamento um pouco atrapalhada, e aí provavelmente o humano vai ter alguma chance ainda de vencer ele. Tem outra história bem legal, que eu adoro, e já conversei várias vezes com alguns amantes do xadrez a respeito disso, que é o algoritmo Google AlphaZero. O Google AlphaZero é basicamente uma IA, uma inteligência artificial, que aprendeu a jogar xadrez sozinho.
Ele aprendeu a jogar xadrez jogando. Então, mexia as peças assim aleatoriamente e fazendo isso milhões de vezes. E ele construiu uma lógica completamente diferente do que é jogar xadrez. Então, tudo que a gente sabe do xadrez, né, todos os campeões mundiais, os homens e as mulheres sensacionais que a gente citou aqui nesse episódio, e mesmo o Stockfish, né, e o Deep Blue também, eles foram programados com tudo que a gente sabia de xadrez. E eles têm lá todos os bancos de dados, todas as partidas, e eles calculam para escolher sempre o melhor lance da posição. Já o Google AlphaZero, ele parte de lógicas completamente diferentes. Ele faz movimentos bizarros, porque ele não foi programado com toda a teoria do xadrez. Ele desenvolveu a própria arte de jogar xadrez. Então, ele tem um único objetivo. O objetivo é dar checkmate no rei do adversário. E ele faz, às vezes, lances completamente estapafúrdios, assim, que a gente não entende o que aquilo significa, mas de alguma maneira dá certo. Então, o pessoal aí também pode colocar na internet para ver as disputas entre o Google AlphaZero e o Stockfish, né? O algoritmo, a IA que aprendeu sozinho, contra a IA que foi programada. É sensacional, assim, o Google AlphaZero ganha a maioria das partidas, eles empatam várias vezes, e o Stockfish consegue ainda ganhar algumas vezes. Só que o Google AlphaZero, se a Google continua, não tenho essa notícia aqui fresquinha para dar para vocês, mas se ela continua deixando ele se desenvolver, vai chegar uma hora realmente que ele vai ser imbatível, né? Ele nunca mais vai perder, porque ele vai chegar ao ápice ali do que seria sempre escolher os melhores movimentos em qualquer tipo de situação, né? Isso no futuro, não agora no momento. Eu acho bem interessante, Marquinhos, porque quando surgiu, então, aí em 1997, né, o Deep Blue vencendo o ser humano, muitas pessoas falaram agora o xadrez está acabado, né? Acabou, realmente não tem mais graça, os computadores vão dominar. Mas o xadrez evoluiu para um outro lado bastante interessante, que são as partidas mais rápidas. Então, hoje, você tem a possibilidade de assistir grandes mestres jogando na TV, partidas rápidas, de 10 minutos de tempo apenas, ou seja, o cara tem que ser muito bom, ou as partidas Blitz, que são partidas de 5 minutos ou de 3 minutos, então tudo muito ao toque, ele é muito rapidamente, os caras jogam, inclusive no Gambito da Rainha, aparece ali, não lembro agora se no segundo ou terceiro episódio, uma hora que ela vai jogar lá no barzinho, né, contra o campeão dos Estados Unidos, e ela toma um pau dele várias vezes seguidas, aí eles estão jogando uma partida de blitz, que é de ali 5 minutinhos, então tem que jogar muito rápido, você tem que saber muita teoria, tem que ter raciocínio rápido muito desenvolvido. E tem as partidas bullet. As partidas bullets têm 1 minuto, ou hiper bullet tem 30 segundos para cada jogador. Isso, gente, agora, daí 1 minuto ou 30 segundos, só é possível na internet. Né? Porque o que existe, o que eles fazem na internet? Eles fazem o tal do pré-move. Então, por exemplo, eu estou jogando contra o Marquinhos, eu jogo o peão da dama, né, D4. Né? Agora, essa é uma anotação do xadrez. Eu jogo ali o meu peão da dama 2 casas para frente, boto ele na casa D4, e eu já sei que o Marquinhos vai responder com D5, ou seja, ele vai jogar o peão da dama dele para 2 casas para frente também, né, para deixar os 2 peões ali em oposição. Então, quando eu já sei que o Marquinhos vai fazer D5, eu já faço o meu próximo move, eu faço um pré-move e coloco isso no sistema. Quando o Marquinhos responder, se ele responder exatamente aquilo que eu pensava, o meu pré-move já é automaticamente acionado, e aí não desconta nada do meu tempo. Então, os caras que jogam hiper bullet ou bullet, eles jogam no pré-move o tempo todo. Aí a partida fica uma zona, porque se o adversário não responde aquilo que você fez no pré-move, o teu pré-move é cancelado, aí você tem que fazer de novo. É um sarro, é muito legal, às vezes, durante as noites, eu coloco aqui para assistir os grandes mestres jogando na internet, partidas de bullet. Que cérebros, que pessoas sensacionais. A grande vantagem é que daí as IAs, as inteligências artificiais, não conseguem ganhar deles, porque é muito rápido. Vocês viram, pessoal, enquanto a gente fica assistindo série da Netflix à noite, o professor Jason fica vendo jogo de xadrez. Essa é a diferença. Cara, mas é uma coisa que eu acho muito legal, e até fui dar uma pesquisada em partidas que, por conta do seriado, né, falaram, porque as partidas ficam gravadas, né, cara, ficam registradas os movimentos, como o Jason falou, o movimento que você faz, você registra a letra e o número da casa.
Então ficam registrados os movimentos, as partidas elas estão gravadas, não necessariamente uma filmagem, mas você tem o registro dos movimentos. Então, se você entende um pouquinho de xadrez, pode olhar e entender aquilo ali. Cara, é muito legal, né? É muito legal mesmo. Ô, Jason, e que história é essa de desafio do Vencenciar no chess.com, cara? Nem tava sabendo, o Jason trouxe surpresa pra gente aí. Pois é, então justamente, Marquinhos, quando eu fiquei bem feliz que no final do ano passado, aqui num episódio nosso de retrospectiva, você falou, temos que fazer um episódio sobre xadrez no próximo ano. E aí, pessoal, eu pensei, bom, então vou ter que pelo menos voltar a me aproximar um pouco do xadrez aqui, né, para a gente conseguir conversar um pouquinho e passar algumas coisas interessantes para vocês. Então, eu criei um perfil do Vencienciar no chess.com. Chess.com é um site de xadrez grátis, onde justamente tem os grandes mestres lá jogando. Então, né, durante as noites aqui, eu posso acessar, de repente ver lá um Carlsen jogando, Nakamura. Os mais antigos, assim, é mais difícil, né? O Kasparov nunca encontrei por lá, não sei se ele tem perfil ativo no chess.com. Tá? O pessoal que quiser aí é de graça, gente. Só fazer o cadastro lá, vocês já podem ter acesso ao material para estudar, podem ver a galera jogando. E se tiver alguém que nos escuta aí que joga, de repente a gente pode marcar até um desafio, né? Transmitir ou gravar a partida e colocar depois no nosso canal do YouTube, né? Eu fiz mais para sentir assim qual seria o meu nível. Eu sabia que a gente ia, de alguma maneira, em algum momento, falar do rating, né? Da força do jogador. E o perfil do Vencienciar lá nas partidas rápidas, ele está com cerca de 1.800 de rating. E, sinceramente, eu estou sentindo dificuldade para ir mais além, pessoal, porque, assim, parte da teoria que eu estudei eu já perdi, então ainda eu conheço muito bem ali as aberturas do peão da dama, né, se eu jogar de branco, e eu conheço ali principalmente a Carol Khan ou algumas defesas específicas aqui, se o adversário jogar comigo de branco o peão da dama, né, eu sei algumas defesas ali, Índia do Rei, alguma outra coisa assim, defesa eslava, né? Eu gosto bastante também, mas de branco, normalmente eu vou puxar o jogo aí para o lado das aberturas do peão da dama. Mas o meu meio de jogo já, né, é difícil, então calcular rápido assim é complicado. Tem jogadores novos ali muito bons no leste europeu, lá nos países asiáticos, né? A galera tem a cultura de passar o xadrez para criança muito cedo, mesmo aqui na América do Sul, tem gente muito boa. Então, eu acho que o rating do Vencienciar vai ficar aí por em torno de 1.800, um pouco para cima, um pouco para baixo, um dia ganha, um dia perde, e se tiver alguém aí que tenha mais ou menos esse nível, ou mesmo se estiver começando e quiser desafiar a gente, né, a gente faz aí, marca um diazinho para jogar, né, e de repente, ou se não transmitir ao vivo, grava aí e posta depois no nosso canal do YouTube. Só queria deixar claro aqui que esse rating é totalmente responsabilidade do Jason. Eu nunca chegaria nesse rating e nem vou me meter lá, porque senão eu vou baixar o rating. Então não, sempre vai ser o Jason que vai jogar. Se for eu, vai baixar o rating. Ô, Jason, para quem quer aprender um pouquinho mais, né, a jogar, né, aprender sobre xadrez como um todo, além do chess.com, tens mais alguma sugestão para dar para gente? Com certeza, Marquinhos. Olha, assim, para os bem iniciantes, pessoal, eu até deixar um grande abraço aqui para o meu amigo Juliano Orzevala. Ele sofreu porque a gente lá no século passado queria aprender, lá no interior de Rio Negro, queria aprender xadrez, mas ninguém sabia, ninguém podia nos ensinar, não existia internet. Então, o Juliano uma vez foi para Curitiba e comprou um livro que eu recomendo, que é Xadrez Básico, né, de um mestre nacional aí, brasileiro, o nosso querido Orfeu D'Agostini. Esse livro, Xadrez Básico, assim, é bastante interessante para quem vai começar a estudar xadrez, tá? Quer aprender os movimentos, quer aprender como faz a anotação das casas, o que é uma abertura, o que é um meio-jogo, um final, algumas partidas de grandes mestres muito antigos, como o Marquinhos falou, né? Então tem partida do milênio anterior lá no livro, é bem interessante, né? E, claro, tem toda depois uma outra literatura mais específica, né? Livros de abertura, livro de meio jogo, livro de final, livro de grande mestre, os livros do Kasparov. Mas eu vou recomendar, porque eu sei que o pessoal que nos ouve é bastante novo e gosta muito dessa interatividade da internet. Então, além do chess.com, que realmente tem muito material interessante lá, mas talvez o inglês pode complicar algumas pessoas, gente, vão no YouTube, tem o canal dos grandes mestres brasileiros.
eles são, além de grande mestre, eles são youtuber com os canais lá de dezenas de milhares de pessoas inscritas. Então, os caras são realmente sensacionais. Não sei onde eles acham tanto tempo assim para fazer tanta coisa boa na vida. Então, vou citar aqui o Cricor, o Evandro Barbosa, o Luiz Paulo Supi, o Rafael Leitão, todos eles são grandes mestres brasileiros, ou seja, eles tiveram, pelo menos em algum momento da carreira deles ali, o rating acima de 2.500, né? E mais algumas outras coisas que precisa para ser grande mestre. E eles têm, e nos canais deles, eles fazem lá os desafios, eles jogam entre eles mostram as partidas deles contra os maiores do mundo, eles postam lá material de graça, ensinando a abertura, ensinando meio jogo. Gente, é sensacional, é fantástico. Realmente recomendo, sempre aqui que eu tenho algum tempinho, inclusive, né, sabendo que a Regina Ribeiro foi aí professora do Marquinhos, eu falei, caramba, eu já, em algum momento da minha vida, eu estudei uma partida dela. E aí, antes da gente começar a gravar aqui, eu fui procurar, e essa partida tá no canal Xadrez Brasil do meu querido Rafael Leite. Tá lá uma super partida da Regina Ribeiro, onde ela bate Leitão, numa né? europeia muito forte, né? É sensacional, cara. Rafael Leitão, né, Jason? Não, Rafael Leitão é o grande mestre, ele tem um É canal. outro. Mas o Ah, Rafael Leite, eu querendo corrigir pro professor Jason, né, cara? É que tem o Rafael Leitão, que é um grande mestre que eu conheço, que eu sei quem é. Ele falou Rafael Leite, eu falei, não, esse é o Jason. o Rafael Leite, ele foi também um jogador de xadrez, mas ele se dedica basicamente hoje a viver do xadrez. Acho que o canal dele, o Xadrez Brasil, que é o canal dele, tem mais de 100 mil inscritos, né? Então, Legal. e uma das partidas está lá, da nossa querida professora Regina aí, que é uma partida espetacular para quem gosta de ver o tema de sacrifícios de peça no meio jogo, ou de cálculo, assim, pensando muito, planejamento muito à frente. Recomendo totalmente olhar essa partida lá. E, gente, só para vocês terem noção do porquê que a gente é tão fã da Regina, né? Além dela ter sido minha professora, a pessoa que me ensinou a jogar xadrez, né? Porque não tem essa vivência na família e tal. Ela é mulher, o que o Geiso já falou aqui, o quanto é complicado, e é negra, né, cara? Numa cidade extremamente, né, difícil de lidar com essa situação de racismo e tal, que é Blumenau, que é minha cidade natal, né? Então, isso só potencializa, né, a importância dela para o xadrez brasileiro, né? É impressionante, assim. Jason, então, acho que as minhas perguntas nesse primeiro episódio sobre xadrez terão outros, tá, gente? Né? Mas as minhas perguntas eram essas. Foi um papo muito legal. Cada vez que às vezes a gente e o Jason assim, essa semana não deu para convidar ninguém para fazer, os horários não bateram e tal. Mas sempre que a gente faz um programa só nós dois, também eu fico sempre muito feliz com o resultado. A gente sempre consegue conversar bastante de uma forma bem tranquila e bem didática aí para a galera entender um pouquinho sobre os assuntos que a gente discute aqui. Tá? Então, Jason, antes de deixar você se despedir aí, cara, eu só queria dedicar esse programa a dois amigos professores que na última semana nos deixaram aqui devido a Covid-19, complicações do Covid. Dois caras que trabalharam comigo e que eu conhecia já há alguns anos, né? O professor Lenine, professor de Química, o professor Fabricião de História. O Fabrício, inclusive, eu dividia um dia de trabalho com ele numa escola aqui, no Integral Itajaí, né? Que tem a parceria com a gente aí. Foi meu adversário no futebol americano antes de ser meu amigo de trabalho. Eu já o conheci há algum tempo. Ele jogava no time de Curitiba, né? Num dos times de Curitiba, no Crocodiles. Então, eu queria dedicar esse episódio a eles, que também eram aí batalhadores da educação e que nos deixaram tão precocemente aí, deixando saudades nos colegas, nos alunos, que eram dois caras extremamente, né, queridos no meio, assim. Então, que onde estejam bem. Beleza, Jason? Beleza, galera? Obrigado por ter ouvido a gente e até a próxima. Marquinhos, realmente, tomara que as pessoas que nos ouvem tenham percebido essa mensagem. A gente não está falando xadrez aqui por um acaso, simplesmente porque o Marquinhos estudou isso na escola e porque eu sou aí um jogador amador de xadrez. A gente trouxe esse assunto aqui para vocês para mostrar que na vida, infelizmente ou felizmente, dependendo do caso, a gente colhe aquilo que a gente planta. E não só a gente individualmente,
como a sociedade. Nós vivemos em sociedade. A sociedade, às vezes, paga multas por decisões estapafúrdias de pessoas que estão no planejamento. Tá? Então, estudem um pouquinho de xadrez, propaguem essa mensagem para crianças. Infelizmente, nós estamos perdendo muitos irmãos no atual momento. São mais de 4 mil pessoas morrendo por dia, e tem gente aí tentando banalizar a morte dessas pessoas. A gente está perdendo pai de amigo, professor colega, familiar. Isso é muito triste, isso dói muito no nosso coração. Talvez, se a gente conseguir popularizar o xadrez entre as crianças, talvez a geração que vai nos suceder nesse planeta, ela pense melhor no momento de planejar a sociedade, de planejar as coisas, e vai evitar que aconteçam atrocidades como estão acontecendo agora. Nós batemos tanto aqui no ano passado, pedindo a vacina, pedindo articulação, e então aí, agora a gente está colhendo aquilo que plantou, porque o nosso querido governo federal falou que não se importava com a vacina, que o esquema era cloroquina. Bom, tá aí a resposta, e espero que essas pessoas do governo sejam, então, responsabilizadas no futuro pelos seus atos, né? Um grande abraço para vocês todos aí, meu querido Marquinhos, abraço para as famílias que estão perdendo as pessoas, e até o próximo episódio.